Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um dia muito especial, né? Eu sou a professora Roseli Nascimento, da disciplina de Geografia, e sexto ano, prestem bastante atenção nas instruções da nossa avaliação. Como hoje é dia de avaliação, peço que vocês organizem seus materiais aí, deixe somente na mesa de vocês lápis, borracha, caneta azul ou preta, tá? Não precisa deixar a folha para rascunho, porque você vai descrever na prova. E aí, se você preferir escrever de lápis e depois passar a caneta para ter certeza, pode sim, tá? Somente a prova deve ser respondida de caneta azul ou preta, hein? Não esqueçam. Por quê? A avaliação, ela é um documento, sabia que ela é um documento? Ela é muito importante. E como ela é um documento de vocês, ela é muito importante, tudo que é de vocês, vocês devem cuidar, né? E zelar. Bom, antes da avaliação, eu quero dizer para vocês que esse processo é um processo que exige muita responsabilidade e seriedade. Vamos utilizar os conhecimentos que nós adquirimos nas aulas e também nas leituras, né, individuais aí que vocês fizeram, através das videoaulas complementares também. E tiramos dúvidas no privado, vocês enviaram exercícios, né? Então, nós trabalhamos este livro aqui, tá? O livro da Editora Positivo, tá? Volume 2 do sexto ano, tá bom? E no livro, volume 2 do sexto ano, nós trabalhamos 3 unidades. A unidade 3, litosfera, estrutura e relevo da Terra. A unidade 4, litosfera e agentes do relevo. E na unidade 5, litosfera e sociedade, tá? Bom, como é a avaliação, tentem não consultar outros materiais, né? A avaliação, ela tem o propósito de, o nome dela já diz, avaliar os conteúdos que você aprendeu ao longo do bimestre, tá? Se você prestou bem atenção, fez suas anotações e respondeu o exercício e tirou dúvidas, ok, né? Vai ser ótima essa avaliação, vocês vão tirar 100, né? Que é a nossa nota máxima aí para os processos avaliativos, tá? De geografia, tá? Então, a avaliação de vocês do segundo bimestre, ela contém 25 questões, tá? Eu tô com ela aqui. Vocês devem imprimir a avaliação, tá? Caso não consigam imprimir em casa, vocês podem ir até a instituição, a nossa secretaria da escola, para fazer a solicitação, que as secretárias, elas irão atendê-los, tá? Então, eu vou começar a fazer uma leitura da avaliação de como vocês devem responder, tá bom? Então, a questão número 1 diz o seguinte: a palavra litosfera é de origem grega, litos, vem de rocha, ou seja, significa literalmente esfera de rocha. Explique como iniciou o processo de formação da litosfera. Você vai explicar através de uma descrição como iniciou aí esse processo, tá? De formação da litosfera. Na questão número 2, fizemos essa pergunta aqui. O que são rochas e quais tipos de rochas podemos encontrar, tá? Vocês têm que atentar que a questão número 2 são 2 perguntas numa só, tá? Eu primeiro pergunto o que são rochas e depois eu pergunto quais são os tipos de rocha que nós podemos encontrar. Na questão número 3, ela diz o seguinte: a faixa de contato entre terras imersas, continentes e ilhas e oceanos e mares, denominado costa, assume diferente forma de acordo com a influência das forças existentes nos mares e oceanos, tá? Eu estou fazendo uma afirmação. Agora vem a pergunta, tá? Ou tá pedindo para você explicar. Escreva o nome dessas 2 forças erosivas relacionadas a essas grandes massas de água.
E aí eu vou lembrar das forças erosivas e vou colocar ela aqui, vou descrever o nome dessas duas forças, tá? Que foram essenciais para essa formação aí das grandes massas de água. Na questão número 4, nós temos 3 opções aí que vocês devem relacionar, tá? Como é que eu vou relacionar? Prestem bem atenção à questão. Enumere cada tipo de rocha de acordo com suas características naturais. Então, número 1, rochas magmáticas. Número 2, rochas sedimentares. E número 3, rochas metamórficas. Aí, a primeira opção aí são aquelas que, por causa da grande pressão e de elevadas temperaturas, sofrem transformações ou metamorfoses em sua estrutura, tá? A outra explicação de um desses tipos de rochas aí seria o seguinte: são resultado da solidificação do magma, palavra da qual deriva o seu nome, tá? São abundantes na Terra e constituem as porções da litosfera, denominadas escudos continentais. A outra opção de resposta aí seria: são formadas por meio de junção de sedimentos, estes provêm de outras rochas de material orgânico. Você vai colocar um númerozinho aqui dentro do parênteses, a qual indica essas afirmações, tá bom? Uma desses 3 tipos de rocha, você vai relacionar as suas características aqui, tá? Na questão número 5, diz o seguinte: complete corretamente. As placas tectônicas podem apresentar basicamente 3 tipos de limite com outras placas, dependendo dos movimentos que elas fazem, uma em relação à outra. Esses limites podem ser um espaço para você colocar, e mais um outro espacinho e mais um espaço. Então, são 3 respostas nessa questão, tá? Prestem bastante atenção, leiam com atenção para que vocês consigam responder e tirar boas notas, tá? Ao estudarmos os componentes, questão número 6, ao estudarmos os componentes do relevo, podemos compreender as variações das paisagens existentes na superfície terrestre, suas formas e irregularidades, variações de altura e de tipos de materiais. As formas de relevo possuem características também diferenciadas. Cite as formas de relevo e suas características. Nós temos algumas formas de relevo aí, que eu não vou dizer quantas são, que senão depois vocês vão... Olha, a professora está dando resposta. Não estou dando resposta, vamos lembrar, hein? E aí você vai dizer quantas formas de relevo nós temos e você vai dizer as características de cada um, tá bom? Na questão número 7, diz o seguinte: as chuvas têm papel relevante no desgaste de um terreno, né? Pois é por meio delas que a água chega à porção mais elevada do relevo. Sobre a erosão causada pelas chuvas, prestem atenção. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. A erosão causada pela chuva é um grave problema na agricultura, pois grande quantidade de solo é perdida anualmente carregada pelas águas pluviais, formando ravinas e vossorocas. Letra B. A retirada da vegetação florestal para a prática da agricultura expõe o solo à ação direta da água, o que facilita a erosão. Letra C. Áreas com grandes declividades estão sujeitas à erosão, pois a água da chuva ganha velocidade nas áreas íngremes e carrega o solo para dentro dos córregos e rios. Letra D. A tendência à erosão não é influenciada pelas características particulares e diferentes estruturas de um solo, tá? Você vai colocar V para verdadeiro e F para falso nessas opções aqui, nessas alternativas que eu acabei de mencionar, tá bom? A questão número 8 diz o seguinte: ela, na verdade, só vai ter uma resposta correta, tá? Então, você vai marcar só uma. Se você marcar 2 opções, a questão ela vai ser anulada, tá bom?
Vamos prestar atenção aqui. A erosão causada pelos ventos também é chamada de letra A, erosão costeira, letra B, erosão pluvial, letra C, erosão eólica ou letra D, erosão fluvial, tá? Na questão número 9, diz o seguinte: as geleiras e glaciares também são forças erosivas. Ordene as alternativas a seguir de acordo com sua origem e seus efeitos do relevo. E depois assinale a alternativa que mostra a sequência correta. Então, você vai colocar a sequência. Quando fala em sequência, ou é letras, ou são letras no caso, ou são números. Nesse caso, eu coloquei números nas opções, tá? Você deve colocar na ordem, e a ordem que você encontrar como resposta, você deve marcar uma das opções abaixo, tá? Que corresponde a essa ordem que você colocou aqui, tá? Letra A. Na verdade, a letra A, letra B, letra C, letra D são os números, né? Então, vou ler primeiro as alternativas de resposta, tá? Na verdade, as características de cada um. A pressão exercida pelo grande peso das geleiras durante o deslize causa desgaste na rocha por onde elas passam. A próxima. As geleiras podem ocorrer em porções mais elevadas do relevo. A próxima. À medida que as geleiras vão derretendo, elas deslizam em costa abaixo, como resultado do desgaste causado aí pela pressão das geleiras e formam-se vales e fiordes, tá? Letra A, 2, 1, 3 e 4. Letra B, 4, 1, 3 e 2. Letra C, 3, 1, 2 e 4. Ou letra D, 3, 1, 4 e 2, tá? Você deve marcar somente uma dessas alternativas aqui embaixo, que corresponde à sequência da questão número 9. Letra D. Os terremotos e vulcões sempre foram motivos de medo e adoração por parte do ser humano, tá? Essas forças geralmente eram interpretadas como vontades divinas, vingança e satisfação dos deuses. Atualmente, as lendas não são mais necessárias para explicar os fenômenos, já que eles foram e são muito estudados pelos nossos cientistas, né? Relacione os terremotos e vulcões com as suas respectivas características. Então, nós temos os terremotos e vulcões aqui, que devem ser relacionados com as características. Letra A. Na verdade, o terremoto, ele corresponde à letra A, tá? E a letra B, vulcões, tá? Primeira opção aí, que você deve colocar se é terremoto ou se é vulcão. Quando suas ondas de choque atingem a superfície normalmente, causam danos de destruição, podendo também provocar tsunamis quando acontece nas regiões oceânicas. Próxima. Alguns se manifestam em áreas continentais, outros no fundo dos oceanos, como o dorsal mesoatlântica. A próxima. Sua intensidade varia conforme a força liberada pela acomodação das placas e da profundidade em que ela ocorre, e é geralmente medida pela escala Richter. A próxima. Ocorre mediante o processo pelo qual o material magmático presente no interior da Terra chega até a superfície terrestre. Questão número 11. Há basicamente dois tipos dos agentes de relevo aí. Os agentes internos e externos, tá? Tô afirmando. Então, aí agora vem o que você deve fazer na questão 11. Cite os principais agentes internos e externos do relevo. Você vai descrever esses agentes, tá? 12. O tectonismo se caracteriza por processos bastante lentos que se prolongam por milhões de anos e se originam cadeias montanhosas. Como ocorre este processo? Eu quero saber como é que ocorre a questão das cadeias montanhosas, como é que elas são originadas mesmo, né? Então, existe um processo que você deve descrever. Na questão número 13. Os recursos minerais são chamados quando sua exploração é viável economicamente, né? Eles também são denominados aí, são chamados de A, rochas, B, minérios, C, jazidas ou D, garimpos, tá? Você deve marcar somente uma na questão 13. Na 14,
Os principais agentes externos são a água, rio, mares e chuva, o vento e as geleiras, além dos vegetais também animais. Esses agentes desgastam a superfície por meio de dois processos chamados intemperismo e erosão. Então, você vai descrever detalhadamente sobre esses dois processos, tá bom? Questão número 15. Um vulcão se forma quando uma elevação ou uma montanha é erguida pelo acúmulo de lavas. Esse formato é bastante comum, mas não é o único possível. Suas características podem ser muito variadas. Quais são as características de um vulcão? Você vai descrever as características do vulcão, tá bom? Na questão 16, todos os produtos que consumimos vêm da litosfera, seja diretamente como recursos minerais, seja indiretamente como produtos agrícolas que são cultivados utilizando. Letra A, crosta terrestre. Letra B, o relevo. Letra C, o solo. Ou letra D, a vegetação. Questão 17. O solo é um importante recurso natural. Trata-se de um material composto de partículas ou grãos de minérios originários aí da decomposição de rochas e de materiais orgânicos. Cite exemplos da utilização do solo em nosso dia a dia. Para que o solo ele é utilizado no nosso dia a dia, né? O que nós fazemos com o solo, tá? 18. No cotidiano, somos seres dependentes aí da natureza e necessitamos dos recursos naturais. Estão disponíveis ao nosso meio os recursos renováveis e também não renováveis. Aí vocês vão explicar a diferença entre eles. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou acabar dando a resposta. Isso aí não é interessante para vocês, tá bom? Vocês só vão dizer a diferença. Na questão 19, diz o seguinte: a intensidade do processo erosivo está ligada às características climáticas e à presença da água, sendo esta o principal agente erosivo. Sobre esse assunto, complete as lacunas, né, os espaços aí com as palavras do quadro a seguir. Aí nós temos litosfera, desagregando, gravidade, fragmentos menores, relevo, porções e rochas. A água atua, espaço, as ligações entre os minerais que constituem os diferentes espaços, existem na espaço, fragmentando-as em espaço e cada vez espaço de novo, transportando esses espaço para as regiões mais baixas do outro espaço e pela ação o espaço aí também, tá bom? Questão número 20. Leia as informações do quadro a seguir sobre as 3 datas que existem para comemorar o Dia do Solo. Tem 3 datas aqui que vocês vão observar, tá? E aí vocês vão responder aí a questão 20. A questão 20 fala o seguinte: como você viu, os solos são tão importantes para a vida na Terra que foram criados 3 dias oficiais aí para comemorar o Dia do Solo, tá? Para reflexão de conscientização aí ao seu respeito. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta sobre a importância desse recurso natural, tá? Letra A. Você só vai marcar uma opção, ok? Na questão 20. Os solos são importantes para a vida humana, pois são responsáveis pela formação das grandes cadeias montanhosas. Letra B. Os solos correspondem à camada mais rígida, fria e externa do planeta, onde acontecem aí as atividades humanas. Letra C. Estudar, conservar, utilizar adequadamente esse recurso natural é de extrema importância, pois os solos tornam possíveis a produção de alimento por meio da agricultura. Letra D. Os solos são explorados na atividade de mineração, recurso natural essencial para a sociedade. Questão 21. A imagem abaixo representa o desgaste de uma falésia pela erosão marinha. Observe atentamente a imagem e descreva sobre o que é possível perceber nas imagens abaixo. Nós vamos ter 5 imagens aqui, ó, que você vai observar e vai fazer uma descrição dessas imagens nas próximas linhas, tá? Nós temos aí 5 linhas para que você possa descrever. Figura aqui na questão número 22. Na figura abaixo temos um perfil de solo, ou seja, vários espaços delimitados do solo, tá? Com suas respectivas divisões, tá? Escreva os respectivos nomes nos quadros abaixo. Nós temos os quadros
e você vai colocar todas essas divisões aqui, o nomezinho que corresponde a esta figura aqui, que está indicado aí pela setinha, tá bom? Na questão 23, leia a frase a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente suas lacunas, ou seja, os seus espaços. O solo é a porção mais da litosfera formado por elementos gerados no processo de intemperismo e formados pela decomposição dos vegetais e animais. Letra A, profunda, inorgânica e orgânicos. Letra B, firme, orgânicos e inorgânicos. Letra C, superficial, rochosos e vegetais. Ou letra D, superficial, inorgânicos e orgânicos. Questão 24. Vocês só vão marcar uma na 23, tá? Não esqueçam. Na questão 24, explique como ocorre aí os deslizamentos de terra, destacando os agentes principais desse fenômeno, tá? Vocês vão explicar esse fenômeno, tá? Como é que ocorre. Na última questão, a questão 25, quando as regiões consideradas de risco natural são ocupadas, as chances de deslizamentos de terra aumentam. Quais são as principais atividades humanas relacionadas a esse problema e descreva cada uma delas, tá? Você vai pensar nessas atividades humanas e vai fazer uma breve descrição sobre essas atividades. E aí eu vou deixar um versículo para vocês aqui na nossa avaliação que diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Desde já, desejo a vocês boa sorte, boa prova, sucesso, vai dar tudo certo. E em breve, eu creio assim, que nós vamos estar juntos, tá? Para podermos ter nosso encontro aí presencial, tá bom? Que Deus esteja com todos vocês, boa prova.